Cumprir a lei do amor, e hoje nós vamos falar como o Espírito nos dá poder e força para vencer a carne. Então nós vamos ler capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o 21 e também o versículo 24. Diz assim a palavra do nosso Deus: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 24: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Só até aqui. Que Deus continue nos abençoando na meditação, no estudo da sua palavra. Nós sabemos que esse conflito, ele não tem como deixar de existir. Há um conflito naqueles que são salvos, naqueles que nasceram de novo, nasceram da palavra de Deus, nasceram do convencimento do Espírito Santo, porque é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós conhecemos bem, de maneira muito prática, de maneira muito real e pessoal, particular, esta luta, este conflito que existe entre a carne e o Espírito. A velha natureza e a nova natureza, e também o Espírito do Senhor que habita em nós, querendo nos guiar, querendo nos instruir, querendo testificar de Cristo, querendo moldar em nós um caráter cristão, um caráter semelhante ao do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E é uma luta difícil, nós não podemos negar isso, é uma luta árdua. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para vencer esses desejos maus, para vencer as tentações, para vencer as ciladas de Satanás, as armadilhas que são colocadas diante de nós, para vencer este coração enganoso. Por um lado, nós temos o mundo, o diabo, a velha natureza, puxando para o mal, para as trevas, para obras que resultam em morte. E por outro lado, o Espírito Santo querendo nos aproximar de Deus, querendo nos fazer mais semelhantes a Jesus Cristo. E a ênfase do estudo hoje à noite é justamente essa: o Espírito Santo é suficiente, irmãos, é capaz, é poderoso para nos fazer vencer esta luta, esta batalha. Não existe qualquer acordo entre os dois, entre a carne e o Espírito. Não existe trégua, não existe tratado de paz. Sabe? A guerra é constante, a luta é constante. E nós devemos estar atentos, vigiando, cuidando, para que não venhamos a ofender o nosso Deus, entristecer o nosso Deus. A carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro,
não há trégua. Então você não deve baixar a guarda. Você não deve se acomodar nesse mundo. Você não deve pensar que está em casa. Meus irmãos, aqui é tempo de batalha. Aqui não é o tempo do conforto, da tranquilidade. Aqui é tempo de batalha, especialmente quando se trata destas coisas. Se de fato eu quero agradar a Deus, se de fato eu quero servir a Deus, se de fato eu quero que seja vista ou visto em minha vida o fruto, a ação, o poder do Espírito Santo, não há tempo de descansar. É luta. Estes opõem-se um ao outro, estão em conflito, estão em guerra. E quando Paulo fala de carne, não está falando do corpo, está falando da velha natureza. O nosso corpo, dominado pela velha natureza, vai pecar, vai tropeçar, vai ofender a Deus, vai entristecer. O nosso corpo, dirigido, cheio do Espírito Santo, instruído, guiado, vai glorificar a Deus. Então, quando Paulo diz carne, aqui está falando desta velha natureza que não sara, que não melhora, que não regenera. Nascemos de novo. Deus não pegou aquilo que estava morto em ofensas e pecados e consertou. Não, nós nascemos de novo. É uma nova natureza. E assim, posicionalmente, em Cristo, somos santos, inculpáveis. Mas praticamente, meus irmãos, ainda estamos neste mundo, ainda estamos neste corpo tão fraco. E nós precisamos matar a velha natureza todos os dias. Matando todo o desejo da carne, toda a vontade de praticar aquilo que nada tem a ver com a santidade, com a pureza de Deus. Esta é uma responsabilidade de cada um de nós, e nós só vamos ter vitória nisto quando o Espírito Santo tomar conta da nossa vida. Quando a palavra de Deus estiver no lugar, quando Deus estiver no trono, quando nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, quando a igreja for algo importante nas nossas vidas, quando não houver nada na frente de Deus e da sua palavra, do seu povo e da sua obra, quando nós levantarmos os olhos, levanta os olhos, contempla o que é espiritual, vê a batalha, vê a luta nas potestades, nas regiões, veja como o inimigo está com tanta ferocidade, buscando a quem possa devorar. Ele quer matar, roubar e destruir a minha e a sua vida, a nossa família, a igreja da qual somos membros, fazemos parte. E ele vem com toda a sua astúcia, com todo o seu poder, com todo o seu arsenal, com todas as suas mentiras, facilitando para que eu e você venhamos a produzir obras da carne. Alguém disse certa vez, falando de Jonas queria fugir da presença do Senhor, e ele encontrou um barquinho, e ele tinha dinheiro para a passagem, e ele foi para o outro lado. E alguém disse certa vez: olha, todas as vezes que você quiser fugir de Deus, ou agir em desacordo com a perfeição, a santidade de Deus, Satanás sempre vai ter um barquinho, e vai te dar o dinheiro da passagem, para que você desobedeça, facilitando, abrindo portas, criando ocasiões para que o crente desapercebido, às vezes indiferente, acomodado com essa vida, cai, tropece. E aí vem vergonha,
tristeza, culpa. Há um grande conflito, mas o Espírito Santo é poderoso para nos fazer vencer este conflito. É muito claro ver como o Espírito e a carne têm desejos, anseios diferentes. E meus irmãos, nós sabemos quando o desejo é carnal e quando o desejo é espiritual. É por isso que os dois lutam, é por isso que o conflito é constante, é por isso que não há tréguas, são contrários entre si. Um quer trevas, o outro quer luz, um quer morte, o outro quer vida, um quer a imundícia, o outro quer a pureza, um quer a mentira, o outro quer a verdade. Não há como andar junto, não há como conciliar essas coisas, e nós não vamos conseguir conciliar. Um pé lá, um pé cá, não tem como. Ou você assume a sua condição de filho de Deus e viva para a glória de Deus e odeie as obras da carne e mate em si mesmo tudo aquilo que faz parte da carne, da velha natureza, ou então você vai ser entregue. Nós vemos na palavra de Deus algumas ilustrações que mostram essa verdade. Uma delas é: o Senhor chama o seu povo, de rebanho, de ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Os discípulos do Senhor são chamados de ovelha. A ovelha é um animal puro, limpo. Por outro lado, o porco é um animal imundo. E em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz assim: eles são a prova de que este provérbio é verdade. A porca, depois de se lavar, volta a rolar na lama. Aqueles que por algum motivo voltaram às primeiras práticas, às práticas pecaminosas, é como uma porca lavada que volta à lama, porque o porco ele gosta da lama, ele gosta da impureza, a ovelha gosta da pureza. A velha natureza é como o porco, sempre procurando algo imundo, sempre procurando algo sujo. A nova natureza é como a ovelha, sempre buscando aquilo que é limpo. E assim nós temos na palavra de Deus, além das instruções, outras figuras também, que eu não vou tomar tempo de nós pensarmos aqui, mas esta batalha que há entre nós, eu quero repetir mais uma vez, nós podemos vencer. Não por nós, não porque eu tenho capacidade, não porque eu vou me esforçar, não porque eu vou me dedicar, não porque eu vou ser penitente, não porque eu vou, mas porque o poder do Espírito Santo é suficiente. E o que cabe a nós então? Permitir que o Espírito Santo domine tudo, fazer um sacrifício de nós mesmos, render a Deus espírito, alma e corpo como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável a Deus, e notar na nossa vida aquilo que é obra da carne e que normalmente nos faz cair, nos faz tropeçar, nos faz entristecer a Deus, e ser prudente e sábio para rejeitar então estas coisas, desprezar toda e qualquer influência da carne. A verdade é, irmãos, que essa luta está quase chegando no final. E mesmo que às vezes eu sinto que eu apanho tanto nessa batalha, sabe, o fim está chegando. E a vitória é certa. Não porque nós somos capazes de vencer, mas porque é Cristo. Ele é o vencedor. Satanás está derrotado. É o príncipe deste mundo, é aquele que anda como leão em derredor buscando a quem possa tragar, mas está derrotado. Será lançado no mais profundo abismo, será lançado no lago de fogo. Nenhuma vitória terá sobre nós.
ao seu fim. Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Versículo 8. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. O homem natural, ele não tem condições de vencer a carne, então ele se entrega às obras da carne. É a única coisa que ele pode produzir, é a única coisa que ele pode fazer, as obras da carne, aquilo que ele faz. Inclinado para o mal, amando as trevas, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras são más. Somos maus por natureza. Mas ele está dizendo aqui: olha, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Bom, se somos de Cristo e o Espírito de Deus habita em nós, então, de fato, essa batalha está perto de terminar. A influência do pecado será tirada um dia. Nós pensamos ontem, já fomos livres da condenação, da pena do pecado, do domínio do pecado sobre nós, mas ainda vivemos neste mundo, ainda sujamos os nossos pés, ainda às vezes sujamos as nossas mãos, mas louvamos a Deus porque podemos confessar a Ele os nossos pecados, e nós encontramos sempre um Salvador pronto a perdoar, disposto a purificar. Ele nos perdoa, Ele nos purifica. Isso não deve ser uma desculpa para continuar ou para viver o pecado, porque o crente não vive na prática do pecado. Se há alguma coisa que é constante e você não consegue vencer, e você já se acostumou, e você não sente, então você tem que considerar isso. Alguma coisa está errada. O crente não vive na prática do pecado e acha aquilo normal, e aquilo não incomoda, aquilo não traz uma consciência que o acusa, aquilo não faz chorar por causa do pecado. Irmãos, nós precisamos nos arrepender, um arrependimento sincero diante da presença daquele que tudo vê. Nós podemos vencer. Nós não precisamos viver no pecado. Nós não precisamos viver neste mundo de maneira tão inconstante, sendo que a vitória está tão perto de nós. Quando seremos semelhantes a Cristo, quando todo inimigo será derrotado, quando este corpo corruptível será transformado e o pecado não mais estará ali, o pecado não entra, estaremos com o Senhor para sempre, para nunca mais pecar. Ó, quem me dera vê-lo, meu Salvador Jesus, lá na cidade bela, da qual Ele é a luz, ali com seus remidos, a glória partilhar, amá-lo e adorá-lo, e nunca mais pecar. Uma vez eu vi um testemunho daquela mulher, a Johnny, não sei se vocês já leram algum livro dela. Ela mergulhando, ficou tetraplégica, não mexia daqui para baixo. E ela diz: às vezes as pessoas falam, olha, você deve querer muito chegar ao céu, para que você fique livre dessa cadeira de rodas. E eu até que me identifiquei um pouquinho com ela, porque às vezes a gente ouve: olha, Alexandre,
Você deve muito ter vontade de estar no céu, para que fique livre das dores, livre das dificuldades, dessa enfermidade crônica, autoimune, não tem cura, te atrapalha muito. A gente vê às vezes, sabe, mas o anseio do céu não é por causa disso. Desejar o céu é porque lá eu não vou mais ofender a Deus, eu não vou entristecer o Senhor, eu não vou pecar contra os meus irmãos, eu não vou desapontar mais os meus irmãos. Entende a diferença? E foi isso que ela disse: olha, eu não estou preocupada com a cadeia, lá eu vou ter um coração limpo, lá eu serei semelhante a Cristo. É isso que nós almejamos, é isso que nós queremos, e o arrependimento é fundamental, porque nós não estamos na carne, mas sim no Espírito. Um reconhecimento sincero, todas as vezes que pecarmos, todas as vezes que errarmos contra Deus, dar nome aos pecados: Senhor, eu pratiquei tal e tal coisa. Ah, Senhor, me perdoa os pecados. Não, diz o nome, diz o que você fez, com vergonha, com lágrimas, com contrição, um coração contrito e arrependido. O Senhor não despreza. Faça isso constantemente. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Será que você lembra? Qual foi a última vez que você, na presença de Deus, derramou lágrimas, sentindo a sua culpa, a sua vergonha, diante de um Deus que é santo, santo e santo? Depois que Jó foi restaurado, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Por todo o sofrimento, por tudo aquilo que ele havia passado. Mas o texto não para aí. Eu gosto de lembrar da continuidade, porque nós gostamos de parar aqui. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E tendo a visão da santidade de Deus, o que ele disse? Quais foram as palavras desse homem? Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nós precisamos ver a Deus mais. Aparentemente nós temos um Deus que nós conhecemos de ouvir falar. Sabe, e às vezes eu falo a Deus, eu peço se para conhecer o Senhor nós precisamos de fato sofrer mais. Então, Senhor, permite na nossa vida. Se o que aproxima o homem do Senhor é a aflição, é o sofrimento, então, Pai, nós estamos prontos, ou não? Nós queremos ver o Senhor. E quanto mais perto nós chegarmos de Deus, e quanto mais os nossos olhos puderem contemplar a grandeza, a santidade, a pureza de Deus, mais nós vamos reconhecer: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E com mais contrição e com mais sincero arrependimento, vamos confessar os nossos pecados e vamos detestar esses pecados, odiá-los como Deus odeia estas obras da carne. Eu gosto também de considerar as palavras de Paulo quando ele começa o seu apostolado, depois da sua conversão. Ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. À medida que ele vai amadurecendo e a sua vida cristã vai desenvolvendo e ele vai servindo ao Senhor,
diz: eu sou o menor dos santos. E no final da sua vida, quais foram as palavras do apóstolo? Eu sou o pior dos pecadores. Você acha que Paulo regrediu na sua vida cristã? Paulo cresceu. E quanto mais ele crescia espiritualmente, e quanto mais ele se aproximava de Deus, mais ele tinha a noção de como o pecado é grave. Eu sou o pior dos pecadores. Eu não sou o menor dos apóstolos, não. Eu não sou o menor dos santos. Eu sou o pior dos pecadores. Porque o pecado é grave, por menor aos nossos olhos que seja. Meus irmãos, mais uma vez, nós podemos vencer essa batalha. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, nós podemos vencer esta batalha. Vamos avançar um pouco, nosso tempo corre. Versículo 16: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16. Aqui está o segredo, aqui está aquilo que nós devemos fazer: andar em espírito, e não cumpriremos, e não vamos nos entregar aos desejos, às concupiscências da carne. Não há nenhuma necessidade de sermos derrotados pela carne. Não precisamos mais viver escravizados pelo pecado. Habita em nós uma pessoa bendita e divina, habita em nós o Espírito Santo, e Ele é poderoso, e Ele nos ajuda. Notem, Ele não toma conta de nós e age sem que você queira, sem que você se dedique, sem que você se entregue, sem que você vigie. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho onde há contenda. Não se envolvam nas obras da carne. Não se deixe levar por esta vida, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deixe o Espírito tomar conta de todas as áreas, de todos os aspectos da sua vida, e você certamente vai ter vitória. Andar em Espírito. Gálatas 5:18, nós temos aqui uma conquista, o versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Nós falamos ontem da lei do amor, e de como o amor ele encerra em si mesmo todos os mandamentos: amar o próximo como a nós mesmos. Aquele que cumpre a lei do amor cumpre todos os mandamentos. Mas agora ele diz: se somos guiados pelo Espírito, então não estamos debaixo da lei. Talvez a solução não seja lutar contra a carne, da mesma maneira que a solução não é fazer muitas regras, inventar muitas leis e muitas regras e ameaças. A solução não é lutar contra a carne, mas é entregar-se ao Espírito, é viver segundo a vontade do Espírito. Provavelmente nós não vamos vencer a carne sem nos entregar. Provavelmente não, certamente não vencemos a carne se não nos entregarmos completamente ao Espírito. Se forem voluntários ou voluntariamente conduzidos pelo Espírito, então não estarão mais debaixo da lei. O Espírito ele escreve em nossos corações a lei, a vontade, os preceitos de Deus, seus princípios, suas promessas. Abra sua Bíblia, Hebreus 10, Hebreus 10 e 14.
Hebreus 10. Versículo 13, ele diz que colocará os inimigos por escabelo de seus pés. Versículo 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles, e as escreverei sobre a sua mente. E acrescenta, também dos seus pecados, das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Que Deus seja louvado por isso, né? Dos nossos pecados e nossas iniquidades, jamais se lembrará. Ele vai imprimir as suas leis em nosso coração e vai escrever estas leis, estes preceitos, esses princípios, estes conselhos, estes mandamentos e promessas na nossa mente. É o Senhor que faz isso. É o Senhor, através do seu Espírito Santo e através da sua palavra, que faz isso. E quando nós voluntariamente somos conduzidos pelo Espírito, então vencemos a carne. Salmo 40, verso 8 diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. O salmista Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por que nós pecamos contra Deus? Por que tropeçamos? Se a palavra de Deus estiver gravada em nossos corações, na nossa mente, se ela estiver escondida, se ela encontrar guarida, se a palavra de Deus for de fato o nosso guia, a nossa diretriz, a nossa razão de viver, se de fato pelo estudo, pela leitura, pela meditação, ela nos limpar, nos purificar, lavados pela palavra, regenerados. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos tomar tempo em ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, amar a palavra de Deus. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Infelizmente, irmãos, esta é uma realidade. Nós somos o povo de Deus, os filhos de Deus, mas não lemos as orientações do nosso Deus, do nosso Pai. Pelo menos não como deveríamos. O salmista Davi, quando faz a sua confissão, quando ele apresenta ao Senhor a sua culpa, no Salmo 51, abra sua Bíblia lá, ele traz uma expressão, Salmo 51, e quantas vezes eu leio este salmo na presença de Deus como sendo a minha oração. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Pois eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Olha o verso 10.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. É só Deus quem pode criar em nós um coração puro. Só Deus pode fazer isso. E Ele continua: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Nós sabemos que isso não é possível hoje. O Espírito vem e fica para sempre, mas o Espírito entristece, o Espírito se apaga, ele sente ciúmes. E quantas vezes o Espírito está em silêncio porque nós temos ouvido vez após vez o seu conselho, a sua direção, a sua advertência, a sua correção, mas não damos ouvidos. E ele se cala. E não temos prazer na leitura, e não temos prazer na comunhão. E o pecado vai encontrando as suas brechas, e Satanás vai colocando as suas ciladas, e lança as suas setas inflamadas, e já nós deixamos a armadura que deve nos proteger, não carregamos o escudo da fé, deixamos a couraça da justiça, a espada já não está nas nossas mãos. O que você acha que vai acontecer com um soldado assim no meio da batalha? E ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com um espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Você já parou para pensar nisso aqui? Alguma vez você já se colocou na presença de Deus, confessando os teus erros, confessando a tua vergonha, a tua inconstância, e pedindo ao Senhor: Senhor, depois que eu sentir o teu perdão, me dá a coragem, a força de anunciar o teu nome, e os pecadores, aqueles que ainda estão mortos em ofensas e pecados, se converterão. Sabe, pecadores não vão se converter enquanto nós estivermos carregados com os nossos pecados. Pecadores não vão se converter enquanto nós tivermos pecados escondidos, não confessados, não tratados. Enquanto nós não chorarmos pelos nossos erros, enquanto nós não confessarmos a Deus, citando minuciosamente, porque Ele sabe todas as coisas, é verdade, mas o Senhor quer ouvir de nós a nossa confissão, um arrependimento sincero. Olha como Davi coloca diante do Senhor o seu coração: eu pequei contra ti, somente pequei, fiz o que era mal. Irmãos, nós choramos por tantas coisas desnecessárias, nós reclamamos por tantas coisas, e às vezes eu brinco com os meus filhos, e brincando, mas falando sério: você quer chorar? Então chora porque você é um pecador, você peca contra Deus, você ofende a Deus, mesmo conhecendo a verdade, mesmo lavados, mesmo redimidos, mesmo tendo uma posição de santidade, as obras da carne, infelizmente, são tão visíveis em nós. Não precisava ser assim. Não. O Espírito de Deus, esta pessoa divina que habita em nós, tem todo o poder para nos ajudar, para nos dar condições de vencer a carne. Ser guiado pelo Espírito e andar no Espírito são atitudes opostas a se entregar às concupiscências da carne. Eu quero terminar em considerar rapidamente então esses aspectos ou essas obras que o apóstolo traz aqui. Verso 19 do capítulo 5: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices,
glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, nós nem precisávamos falar sobre isso, porque nós conhecemos isso daqui. Obras da carne nós conhecemos. Às vezes o que nós não conhecemos é o que o Espírito pode produzir em nós. As obras da carne. Então nós vamos pensar um pouquinho nesta lista de algumas destas perversidades ou destas obras, né, perversas que a carne produz. São coisas das trevas, são coisas da velha natureza. Existem outras listas semelhantes a estas. Mateus capítulo 7, Romanos 1, 1 Timóteo também, 2 Timóteo 3. Mas aqui nós temos então uma lista com algumas destas obras. E nós vamos pensar então em algumas delas. Dividi-las primeiramente em pecados sensuais. Nós chamamos de pecados sensuais: adultério, fornicação, sexo ilícito entre pessoas casadas, o adultério, infidelidade no relacionamento, fornicação, quando este mesmo pecado, uma atividade sexual ilícita, acontece entre pessoas solteiras. A impureza, que é a imundícia da mente, do coração, contamina a pessoa. Uma sujeira moral. Infelizmente, esse vício, a pornografia tem feito muito estrago entre aqueles que se chamam filhos de Deus e que são filhos de Deus. É um mal e que nós precisamos vencer. Você não faz ideia quantos irmãos e irmãs estão envolvidos com isso. A facilidade que nós temos hoje de acessar imagens, fotografias, obra da carne. Ofende a pureza do nosso Deus. E muitas vezes a pessoa contaminada pela impureza, ela vê impureza em tudo. É o que diz Tito capítulo 1: tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Depois nós temos a lascívia, refere-se à devassidão, um apetite libertino, desavergonhado, comportamento vergonhoso. Depois ele fala de bebedices, né? Mais para frente, nós sabemos bem o que é a embriaguez, glutonarias. E a glutonarias aqui também pode ser participar de orgias, de festas imorais e que tem também bebidas e assim por diante. Obras da carne. Nós poderíamos falar individualmente cada uma delas e destrinchar um pouco mais, mas nós não vamos tomar tempo para isso. Os pecados de superstição, né? Idolatria, feitiçaria. Eu andando pelo centro hoje, desci lá na estação da Sé, e a primeira coisa que você vê é aquela igreja enorme, né? E os necessitados por toda parte. E eu entrei lá. Vou confessar, não sei se o irmão vai deixar eu continuar pregando depois. É grandioso, né? As imagens. Mas a idolatria não é só isso, não. A idolatria é mais comum entre nós.
E isso, meus irmãos, é idolatria, do mesmo jeito que aquela. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus, tudo aquilo que toma o primeiro lugar nas nossas vidas é idolatria. E o Senhor Jesus responde à tentação de Satanás em Mateus 4: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Os pecados morais têm feito grande estrago no meio da igreja, no meio dos irmãos. Famílias são destruídas, traições, a imoralidade, a pornografia, essa pressão do mundo para que os relacionamentos homoafetivos sejam vistos como algo normal, e filhos de crentes entrando por esse caminho e nós tendo que achar isso comum e normal. Mas talvez muito mais do que a imoralidade, a idolatria tem feito grande estrago no meio do povo de Deus, porque amamos aquilo que é nosso. Tão diferente dos primeiros irmãos, que tinham tudo em comum, que repartiam, que ninguém tinha necessidade de nada, que sabiam socorrer o necessitado. Idolatria. O versículo que eu citei, Colossenses 3:5: exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. O amor ao dinheiro, o amor aos bens. Feitiçaria. Levítico 20:27 diz: o homem ou mulher que sejam negromantes, pessoas que evocam os mortos, ou sejam feiticeiros, serão mortos, serão apedrejados, e o seu sangue cairá sobre eles. Obra da carne. Pecados sociais. Vamos avançar, podemos falar um pouco mais, mas vamos avançar. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria nós já falamos, e coisas semelhantes a estas. E ele continua. E essas também nós conhecemos bem, não é? Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, panelinhas, facções, partidos, inveja, homicídios. Eu não vou pensar em cada uma delas, porque o nosso tempo está terminando, eu não quero avançar nesse sentido. Mas olha o que ele está dizendo no verso 21. Quando ele acaba de falar da lista, e ele diz: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Nós não estamos falando aqui de perder a salvação. Isso é impossível. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. Mas alguém que vive nessa prática e não se incomoda, alguém que vive nessa prática e não sente culpa nem vergonha, então precisa considerar se de fato nasceu de novo. Mais uma vez, eu não estou aqui como um acusador para colocar dúvida na tua conversão, na tua salvação, porque Deus é poderoso e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas tem muitas pessoas pensando que tem comunhão com Deus e não tem, pensando que servem a Deus e não servem, porque nunca
deixaram o pecado, porque nunca se arrependeram de fato, porque nunca nasceram de novo. Então nós precisamos considerar estas coisas. Versículo 24: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Eis aqui o que nós precisamos fazer: crucificar a carne com as suas paixões. Todas essas obras da carne que nós citamos, e você depois pode fazer em casa um estudo e procurar pensar em cada uma delas, o que quer dizer cada uma daquelas obras da carne que nós mencionamos por alto. Quando você fizer esse estudo, você vai identificar na sua vida aspectos destas obras, coisas às vezes camufladas, coisas carnais que você colocou um rótulo, ou você cobriu com algo que parece espiritual, mas não é. São obras da carne. Obras da carne são obras da carne. E o que nós temos que fazer? Crucificar, matar, rejeitar, detestar, odiar. Romanos 6, versículo 8: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre Ele, pois quando ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus.